Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Ferreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de conhecer o nosso próprio corpo. Um dos hábitos que eu decidi incluir na minha vida nesse ano de 2019 foi exatamente conhecer o meu ciclo menstrual. E sempre vinham me perguntar por que, como e para que eu estava fazendo isso. Basicamente, tudo começou há mais ou menos um ano atrás, quando eu parei de tomar pílula anticoncepcional e eu comecei a sentir o meu próprio corpo funcionando. Isso porque quando a gente toma pílula anticoncepcional, várias funções do nosso corpo param de funcionar e começam a funcionar mecanicamente, vamos dizer assim. Ou seja, como resultado daqueles hormônios que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Então, por exemplo, a ovulação, que é um período muito importante do nosso ciclo menstrual, para de acontecer. Inclusive, a menstruação para de acontecer. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não menstrua quando toma a pílula anticoncepcional, a gente tem um sangramento, digamos assim. Não é uma coisa instantânea. Demorou mais ou menos uns 6, 8 meses pro meu corpo começar a se acostumar com a ideia de que ele estava funcionando sozinho. Pensa no período que você começou a menstruar. Normalmente, assim que a gente começa a menstruar, lá na pré-adolescência ou na adolescência, o nosso corpo e o nosso ciclo não são regulares, porque o nosso corpo tá meio que aprendendo este novo processo que começou a fazer parte dele. Então é basicamente a mesma coisa que acontece quando você para de tomar o hormônio. Seu corpo tem que reaprender a fazer uma função que ele já tinha parado de fazer há algum tempo, no meu caso, há alguns anos. A partir do início desse ano, eu comecei a me interessar por temas como ginecologia autônoma e natural, percepção de fertilidade, que são coisas ligadas a uma forma mais ancestral de lidar com o próprio corpo, sabe? E eu sinto que a gente tá retomando isso aos poucos, esses saberes que foram esquecidos. Percepção de fertilidade é um método em que você consegue rastrear o seu ciclo menstrual, então você consegue saber quando é que você vai menstruar, quando é que você vai ficar fértil, em que período do seu ciclo você tá, por que é que você está sentindo determinada dor. Por exemplo, eu sinto dores musculares toda vez que eu estou para ovular. E eu só sei disso porque eu comecei a rastrear o meu ciclo menstrual. E é claro, isso é muito interessante para te ajudar a prevenir uma gravidez indesejada ou para conseguir engravidar mais fácil, caso esse seja o seu intuito, por exemplo. É claro que eu não confio em apenas utilizar métodos comportamentais. Então, para além de saber quando é meu período fértil, eu também utilizo métodos de barreira, né? Então a camisinha masculina, o diafragma, esse tipo de coisa. Além de métodos comportamentais não previnem ninguém de DSTs. Então camisinha nunca é dispensável, tá, gente? Eu acho que é necessário falar isso aqui porque as pessoas deixaram de usar camisinha. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas use camisinha, independente de saber quando você está fértil, de não saber, enfim, apenas use camisinha, beleza? Combinado? Então ele é muito útil pra isso, mas pra mim o fator mais importante que serve pra, enfim, qualquer mulher, independente de manter relações heterossexuais ou não, é o fator conhecer o próprio corpo. Então, pra mim, rastrear o meu ciclo menstrual, para além de um método contraceptivo comportamental e natural, ele é muito sobre entender como é que meu corpo reage a cada uma dessas fases. É entender como o meu corpo funciona. Porque a gente simplesmente não sabe. A gente não sabe sobre a nossa anatomia, a gente não sabe como o nosso corpo funciona, a gente não sabe por que menstrua, a gente não sabe por que nada. A gente simplesmente terceiriza a nossa saúde, terceiriza o conhecimento que a gente deveria ter para um profissional, para um médico. Então a gente chega lá no consultório, muitas vezes sem saber o que perguntar, muitas vezes sem nem saber por que é que você tá lá. E é por isso que tem tanta gente tomando medicamento sem nem saber o porquê, sabe? Eu tinha 15 anos quando eu comecei a tomar minha pílula anticoncepcional, porque eu cheguei na ginecologista no consultório e disse assim: olha, eu tenho cólicas insuportáveis, eu não tô sabendo lidar com isso, o que é que a gente pode fazer? E ela escreveu no papelzinho uma lista de anticoncepcionais que eu deveria testar, sem fazer um único exame. E hoje eu sei que existem diversos métodos naturais que eu poderia tentar, fazer exercício físico, acupuntura, medicinas alternativas, que ela poderia me indicar, mas ela não me indicou. Ela simplesmente enfiou hormônio em uma menina de 15 anos, sem eu nem saber o que aquilo significava, sem nem ao menos ter relações sexuais, mesmo existindo alternativas.
E eu acho que é muito importante a gente falar que a intenção nunca é demonizar um medicamento, nunca é, muito menos, demonizar o corpo médico, sabe? Profissionais da saúde são extremamente necessários e já existem pessoas que fogem a essa regra. Mas é muito importante a gente entender por que é que a gente tá fazendo alguma coisa. Não é errado você tomar a pílula anticoncepcional, muito pelo contrário, é um direito nosso e ele deve ser garantido. O problema é você não entender por que é que você tá tomando, ou muito menos saber que existem alternativas. A gente não tem conhecimento sobre alternativas. A gente acha que tudo além de pílula anticoncepcional não funciona, ou que absolutamente tudo é solucionado com pílula anticoncepcional. Que é isso que eu vejo, infelizmente, quando eu ouço relatos de mulheres que foram ao médico. Então, mulheres que foram lá dizer que estavam sentindo muita vontade de doce na TPM, e aí o médico virou pra ela e disse: toma pílula anticoncepcional. Então, assim, a hormonização do corpo virou um estilo de vida, virou a solução para absolutamente todos os seus problemas. TPM, pílula anticoncepcional. Vontade de doce, pílula anticoncepcional. Humor desequilibrado, pílula anticoncepcional. E isso me revolta de uma forma profunda. É claro que eu ainda vou ao ginecologista, só que hoje eu vou ao ginecologista por uma razão. Eu tenho uma lista de perguntas do que é que eu quero saber. Eu sei dizer não quando o médico virar pra mim e falar assim: vamos tomar pílula anticoncepcional. Porque eu sei os meus limites, eu sei se aquilo tem outras alternativas, para ter realmente uma conversa com o médico, para além de simplesmente ouvir e deixar que ele cuide ou que ele decida sobre o meu corpo. Controle do corpo feminino através de métodos contraceptivos é o tema do meu TCC, então esse é um dos motivos pelo qual eu estou tão envolvida com essa temática. É um tema que eu venho estudando muito há algum tempo, e quando a gente começa a juntar isso com o feminismo, né, porque é impossível você separar as duas coisas, você percebe que o maior controle que a sociedade tem sobre mulheres é exatamente controlar a nossa reprodução, a nossa sexualidade. Porque, literalmente, mulheres são a base da sociedade. Nós geramos pessoas. Não é à toa que aborto, métodos contraceptivos são sempre pautas sendo atacadas. E eu espero te motivar a conhecer o seu corpo de alguma forma. Essa é a sua lição de casa, por enquanto. Se você gosta de temas como feminismo, slow living, autocuidado, não se esqueça de se inscrever neste canal para não perder nenhum conteúdo. E dá um joinha para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas, tá bom? Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!